Fala galera do Futático, mais um conteúdo na área hoje com a primeira mulher no canal, Anélia Viana, treinadora de futsal, e para começar vou chamar meus amigos aí. Gui, chega mais, Gui. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos aí que acompanham mais uma live aí do canal, né, do Futático. Ela tá aí, é só mandar as perguntas aí que ela vai estar atendendo o pessoal aí, hein? Pode mandar aí. Show de bola. Lucas Zani. Boa noite, pessoal. Boa noite, tá em casa aí. Boa noite, Vitor. Boa noite, Guilherme. Essa live especial aqui, com a primeira mulher que vai entrevistada pela gente aqui. É uma honra ter ela com a gente aqui hoje. Então vamos chamar ela, né? Boa noite, professora. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. Sempre que posso, estou atendendo a esses convites. Acho que é bem legal a gente compartilhar, trocar ideia. Acredito que todo mundo cresce com isso, a modalidade se desenvolve com isso e a gente acaba aprendendo junto. Vou soltar a bola para você já se apresentar para a galera que está chegando aí. Legal. Bom, sou profissional de educação física, bacharel em treinamento esportivo. Eu me formei na Universidade Federal do Amazonas. Sou daqui de Manaus. Fui atleta de futsal. Sempre digo que bem mediana, se tivesse sido bom, tinha dado certo, né? Mas tive o privilégio de jogar algumas competições bem interessantes, como Taça Brasil, né? Que é o nosso campeonato brasileiro. Joguei brasileiro de seleções, joguei brasileiro universitário também. Dentre os resultados para a nossa região, na época que nós tínhamos a divisão especial, né, que era, digamos, a divisão de elite feminina, nós tínhamos um zonal, não tinham as 3 divisões. Então tinha a fase final, a gente passava por um zonal primeiro para ir disputar o campeonato nacional. E nós, por 2 vezes com a equipe que jogamos aqui, fomos terceiro lugar, o que para a região é muito relevante, né? Numa divisão de elite, uma série de elite. Paralelo a isso, meu momento de atleta, esse período de atleta, eu cursei a faculdade de educação física, então levei sempre o estudo bem ali, caminhando ao lado do esporte. Entendo também que a gente tem um papel muito importante nesse processo, somos educadores, independente de considerarem treinadores, professores, que existe essa nomenclatura aí que o pessoal faz uma distinção muito grande. E já tinha a ideia de que trabalharia com futsal, né, queria ensinar as pessoas o futsal, porque questionava muito a forma com a qual eu era ensinada ou com a qual me treinavam, e eu sempre busquei muito conhecimento para poder ensinar bem as pessoas que estavam trabalhando comigo, né? Então, no processo de formação, eu sempre participei de muitos estágios. Então, eu fui em Jaraguá do Sul, na época da Malve, estive no estágio do Corinthians, fiz estágio em Carlos Barbosa, apresentei artigos, já tenho um livro publicado. Bom, aí faço um trabalho nas redes sociais, que possivelmente vocês me conheceram através das redes sociais, né? E hoje tenho minha própria escola de futsal. Antes da pandemia, nós tínhamos 4 unidades, então depois da pandemia houve uma quebra, a gente só conseguiu voltar para 2 lugares agora, mas eram mais de 160 alunos, uma marca própria, eu decidi apostar nisso. Entendo o futsal como uma ferramenta de desenvolvimento, entendo o futsal como o meio e não o fim, e além disso, levanto um pouco da bandeira que a gente tem que pensar um pouco menos só no rendimento, porque não existe só rendimento, mas o esporte educacional, o esporte de formação, e claro, existe o de alto nível aí, mas ele não é o único caminho. E às vezes o educacional, de participação, acaba ficando um pouco aquém, né? Um pouco de lado. E hoje estou aqui com vocês, fruto
dessa participação de conhecimento, né? Então, a minha história é mais ou menos essa aí. Eu tenho um pouco da gestão ali. Hoje treino 2 equipes femininas. Já joguei com a estadual, já vice-campeã de Série Ouro. Então, a minha relação com a modalidade começou bem cedo. Não que eu seja velha, mas começou bem cedo. Bacana. Separamos algumas perguntas aqui, mas vale lembrar a galera de casa para mandar perguntas também, que ela vai responder. Beleza? Lucas Anne. Bora lá. Professora, como você falou que tem bastante história aí no futsal, bastante conteúdo para a gente aqui, e aí eu queria saber o que está faltando para o futsal feminino ter mais apoio, até o masculino tem um pouco mais de apoio do que o feminino. O que está faltando? Está faltando as empresas enxergarem ou as outras variáveis? O que você acha que está faltando? Para o esporte se desenvolver de maneira geral, né, existem algumas vertentes, né, algumas variáveis, e o que a gente tem discutido muito é sobre a importância de gestões qualificadas, né, dentro das modalidades, e isso dentro dos clubes, dentro das federações, dentro da confederação. Hoje, na confederação, a gente tem mulheres muito competentes que trabalham em prol do futsal feminino, que é a Nayara e a Tatiana, mas que a gente precisa trazer mais profissionais da gestão para frente desses projetos, para frente desses clubes, e que saibam, dentro do que é possível, organizar uma gestão de marketing, uma gestão financeira, uma gestão técnica de equipe, e a partir disso, de gestores e uma equipe mais profissional, apresentar dados, né? A gente não pode simplesmente levantar uma bandeira sem ter um conhecimento e ter como apresentar métricas, de repente, para um potencial patrocinador. Então, eu vejo com muito bons olhos essa nova corrente que tem se formado em prol tanto do futsal quanto do futebol feminino. Nós tivemos agora no futebol aí a Aline Pellegrino e a Duda, que entraram para trabalhar com a seleção feminina, e é preciso, claro, que essas pessoas que estejam envolvidas com o naipe, né, que a modalidade é a mesma, mas o naipe feminino, realmente saibam da realidade que é o feminino. Durante muito tempo a gente tinha pessoas trabalhando com o feminino, mas que no fundo não tinham um entendimento real de como funciona o futsal para as mulheres, né? O futsal de mulheres. Então, é um conjunto de situações, um conjunto de atributos que são importantes para a gente desenvolver. Mas, assim, para uma modalidade que foi proibida a participação de mulheres, né? E durante um tempo a gente ficou sem poder praticar a modalidade, eu acredito que a gente vem ganhando espaço, e cada vez mais que esse espaço vem sendo desbravado, a modalidade, a categoria se torna mais sólida, né? E aí, então, para mim, tudo começa por um processo totalmente de ter uma boa gestão dentro das instituições. Aí, quando eu falo de instituições, tanto federações, clubes, confederações. E recentemente até o Marquinhos Xavier criou uma associação agora, que eu acho que vai ser benéfica para a evolução do futsal em geral, no contexto geral. Acho que vai ser bem produtivo. É uma quebra de paradigma, né, professor? Pode concluir. Eu acredito que vai ser, sim, né, uma associação para brigar pela classe de treinadores, né? Da classe de treinadores. Eu não sei, de fato, como vai funcionar todo esse processo, ainda muito, muito recente, muito novo, assim como também o Leco está levando à frente a Associação de Atletas, que eu acredito também que é muito importante. Agora, o que vai legitimar essas associações são as decisões e essas ações que as associações decidirem realmente colocar. Acredito eu que tem muito para dar certo, porque parte de grandes lideranças. Então, quando você tem grandes lideranças e pessoas com boas intenções, tem, assim, a chance de dar certo é grande. E, é claro,
que as pessoas precisam abraçar a causa, as pessoas precisam se associar, entendendo que aquilo é válido para si, enquanto profissional, se associar, participar das ações dessas associações. Eu acredito que é um passo importante, mas que a gente só vai conseguir realmente fazer uma avaliação depois de determinado tempo, né? Sim. Nem só os atletas, né, professor? Nem só os atletas que deveriam fazer essas ações de marketing para o futebol feminino. As próprias empresas grandes, o patamar grande, a CBF mesmo, que agora está fazendo um curso da própria CBFC, né? CBFS, acho que é isso, né, Vitor? CBFS, isso mesmo. Isso, CBFS. Então está fazendo curso para treinador, então isso é importante também para desenvolver o futebol e o futsal, né? Sim. Que é a modalidade. Sim, durante muito tempo, assim, não tinha foco no feminino, né? Aí agora realmente já tivemos um curso específico voltado para a fisiologia da mulher, o que é importante, muito importante. Isso quer dizer que já estão começando a olhar, mas de que por trás disso é porque existem pessoas que estão brigando pela causa, né? E isso que eu acho mais interessante, pessoas competentes, pessoas que têm condição de brigar pela causa. Acho que isso que vai trazer realmente os frutos desse processo. Exatamente. Bora lá, Gui? Bora. Na verdade, são duas perguntas, né? A primeira é mais uma parte organizacional, ali, estrutural, de como que você define o seu modelo de jogo. E a segunda é mais a atitudinal, a sua atitude, como você comanda a sua equipe. Bom, sobre o modelo de jogo, eu sempre digo assim que não tem certo ou errado. Acho que cada treinador tem a sua afeição por alguma forma de jogar, né? Vai ter a sua própria verdade. E toda verdade que ela é unânime é burra, né? Então, nesse sentido, o que eu acredito, se for dizer, eu gosto de uma marcação mais pressionante, eu gosto de uma equipe que seja mais veloz e que não deixe que incomode o adversário o tempo inteiro. Eu gosto disso. Nesse sentido, eu acho que o Marquinhos, o Xavier sempre faz muita pressão com a defesa dele, o próprio PC sempre usou muita pressão com a defesa dele também, né? E eu aposto, eu gosto desse perfil, mas aí vem a questão, né? Como a gente não trabalha num nível muito profissional, será que a minha equipe consegue fazer isso? Será que eu tenho condição realmente de fazer isso? Então, não é o que eu gosto, é o que a minha equipe consegue fazer e fazer bem, né? E aí é o que eu vejo que tem a grande questão do treinador. Aí vem a sabedoria, a maturidade, a experiência do treinador em o que eu vou fazer? Eu não posso tentar empurrar uma marcação individual a quadra inteira, pressionante, se meu time não tem condição física de fazer isso. O jeito você fazer uma marcação mista, eu vou ter que fazer uma marcação zona, mas se eu puder escolher, seria sim uma marcação mais pressionante, aquela marcação que incomoda o tempo inteiro. Eu gosto de uma marcação nesse estilo. Quanto a sistema, que seja o posicionamento em si, eu gosto 4-0 e 3-1, e que vai variar muito em relação ao adversário, né? Mas saindo um pouco do que é convencional, sobre aqueles padrões que a maioria das pessoas conhecem, tentar... O jogo, ele precisa, no meu entendimento, ele precisa ser livre, organizado, né? O Wilton Santana até, em um livro dele, fala sobre isso, sobre livre e organizado. Para mim, o sistema ele vai organizar a tua equipe, mas você tem que deixar clara a autonomia do teu atleta e da tua atleta, né? O jogo é jogada, né? Literalmente. O que ele vai fazer com a decisão dele, né? A gente fala tanto em tomada de decisão, mas todo mundo toma decisão. A grande questão é qual decisão que a pessoa vai tomar. Se essa decisão ela é positiva ou se não é. Se ela traz vantagem momentânea ou se não traz. Porque tomar decisão todo mundo toma, né? Boa ou ruim. E quando você consegue, acredito eu, quando você consegue organizar o seu time, além de jogadinhas, de manobras, quando você consegue organizar a sua equipe de forma que consiga resolver os problemas de maneira positiva e que você cria hábitos na sua equipe, conceitos de jogo, é o que eu mais acredito, é mais importante. E quando fala de conceito de jogo, o que seria isso?
Por exemplo, que movimento que eu vou achar interessante no meu ataque, de repente. Eu gosto muito de um corte da ala oposta pelo centro da quadra e vai quebrando numa diagonal. Eu gosto de opções de ter fundo de quadra, eu gosto de ter largura de quadra e gosto de ter um apoio, que seria essa aproximação no centro da quadra, né? Então, os conceitos, eles são distintos. Eu tento fazer com que a equipe se movimente de maneira com que quem está com a bola tenha as 3 opções de passe, né? As 3 opções de jogo. Teve mais uma pergunta no meio dessas aí. Sobre como comandar, né? Sobre comandar a equipe. Eu acredito que, de novo, toda unanimidade é burra. Então, não tem um tipo de liderança. Você precisa variar o seu estilo de liderança. Nós somos pessoas distintas aqui. A forma como o Gui recebe as informações, a forma como o Vitor recebe, que o Lucas recebe, são formas diferentes. A forma como eles se sentem motivados, vamos falar de motivação extrínseca nesse caso, né? Também é diferente. Às vezes o Gui age melhor quando pressionado e o Lucas não age tão bem quando pressionado. Então, essa questão de como comandar, na minha percepção e a maneira que eu gosto de comandar é variável. A tua postura ela vai ter que ser variável. Eu penso que não dá para ser de um jeito só, porque as pessoas são diferentes. Eu não sou muito de gritar, não sou o perfil que fica lá na beira da quadra esculhambando atleta, que a gente sabe que tem muita gente assim. Eu acho que não resolve, acho que o trabalho do treinador, no meu entendimento, ele acontece muito mais no treino do que no jogo, porque o jogo são correções imediatas, no entendimento. O jogo são correções que precisam acontecer rapidamente. E se você não tiver treinado essas correções, essas possíveis situações, vai ser muito difícil de, no jogo, você conseguir fazer com que a tua equipe consiga suplantar essas dificuldades. É claro, aí vem aquela questão, quem eu vou colocar agora, de repente, que jogador, que jogadora que pode ir para um contra um, quebrar essa defesa e desequilibrar o adversário. Eu estou sendo muito pressionada, qual time que eu vou colocar na quadra que marca melhor, de repente. Então, eu não acredito nessa verdade absoluta e acredito que o comando ele precisa ser em estilos distintos, né? E as lideranças, a gente tem estilo autoritário, a gente tem estilo mediador, enfim, tem vários tipos. Acredito que para um treinador, para ele ter êxito no trabalho, ele não pode ser só um estilo. Ele precisa variar os tipos de liderança. Boa. Até pegar um gancho aí, Vitor, no que ela falou do Wilton, e a gente está falando do modelo de jogo, né? A gente teve aula com o Wilton e foi perguntado para ele se ele mudava o modelo de jogo de acordo com o adversário, né? Eu queria saber de você muda o seu modelo de jogo de acordo com o adversário? Porque ele falou que ele não muda, ele faz o adversário, dentro do modelo de jogo dele, jogar o jogo dele. Porque ele vai assim até o final. Olha, eu mudo algumas estratégias dentro do jogo. Acho que a essência como um todo não dá, mas assim, é mais ou menos assim, eu tenho uma marcação base, eu gosto de marcar assim, ok. Mas eu também treino assado. E se no jogo eu tiver que usar o assado, ainda que não seja a minha maior preferência, eu vou usar o assado. E eu acredito que a análise de desempenho está até aí, né? As equipes hoje, de futebol, pelo menos, usam muito a análise de desempenho e a partir da análise de desempenho da sua equipe e do adversário acabam mudando um pouco a estrutura de jogo. E eu acredito que é importante não é mudar da água para o vinho ou mudar tudo, mas fazer determinadas alterações, até mesmo para conseguir surpreender o adversário. Mas não coisas pensadas e treinadas, não algo que na hora surge da tua cabeça, né? Porque aí eu acredito que não dá. Eu acredito até que não seja mudar o modelo de jogo, né? Entender o momento do jogo, né? Sim, eu acredito. Entender o momento do jogo, porque, nossa, se tu tá jogando por um resultado, tu tá na frente, não precisa tu acelerar demais o jogo, tu vai segurar um pouco mais a bola.
né? Não precisa, de repente, tu tá com tua marcação lá em cima, enfim, na zona alta. Enfim, acho que tá muito da questão de gosto, de escolha mesmo, o que você acha que para o seu time funciona. Eu não costumo muito debater esses aspectos, né? E aí, que respeitar a forma como cada um acaba colocando sua equipe para jogar é interessante, mas eu acredito que treinar essas várias possibilidades para, de repente, num jogo, quando precisar utilizar, no meu entendimento, é interessante. No futebol de campo, o Bielsa faz bastante isso. Ele coloca várias. Cada três semanas ele muda o esquema de jogo dele. Pro time mesmo se adaptar dentro do jogo. Uhum. Ele treina isso. Ele treina, 3-5-2 numa semana, daqui da outra semana ele 4-4-3. Então ele vai mudando seu jeito de jogar e chega na hora do jogo, ele não precisa mudar o jogador. O jogador já sabe fazer aquela posição. E aí também a gente precisa pensar assim, né? Que nem sempre a gente consegue implantar o nosso ritmo, digamos assim, de jogo. Porque às vezes a gente vai pegar uma equipe que é melhor que a nossa e a gente reconhece, essa equipe aqui é melhor que a minha. O que eu vou fazer? Vou tentar jogar no meu ritmo, mas às vezes eu vou ter que descer um pouco mais. Eu tenho, enfim, no meu entendimento, mas... Sim. Inclusive, o Wilton foi meu orientador de pós-graduação. Ele é sensacional. Também gosto muito do Wilton. Professor, na sua opinião, qual que é a maior diferença do futsal no norte do Brasil para os demais estados? Tanto em estrutura de jogo, quanto os atletas individuais? A gente pode pular? Cara, assim, né? O futsal, de fato, está lá no sul hoje, né? Está lá no sul. Um futsal de qualidade, de estrutura, enfim. Mas, né, assim, eu não acredito que só a grama do vizinho que é verde, não. Mas é que a gente está muito aquém em vários aspectos. A gente não tem sequer uma equipe semiprofissional. A gente não tem uma equipe semiprofissional. O que seria uma equipe semiprofissional? Que, no meu entendimento, tenha uma estrutura mínima competitiva para poder, por exemplo, jogar uma Taça Brasil. A gente não tem. Então, a gente tem algumas participações interessantes. O Vanildo Neto fala que acha os jogadores do Nordeste e do Norte muito habilidosos, mas eu acho que a gente está muito aquém ainda. Assim, acho que do Norte, quem tem hoje, para mim, um certo destaque é Roraima, com o trabalho do Vivaz, que já foi campeão de Copa Norte, né? Liga Norte, e também o Pará, né? Belém ali sempre fez um grande trabalho ali com as equipes de futsal. Agora deu uma amenizada, mas aqui, especificamente no Amazonas, a gente precisa fazer muito ainda. Fazer muito, muito, muito. Em todos os aspectos. E aí, Amapá, Acre, nem se ouve falar, né? Infelizmente. Então, mas aí vem o outro ponto. Para mim, tudo começa na questão de nós termos profissionais de gestão nessas instituições. O que eu percebo é que hoje as equipes aqui são propriedades de pessoas, assim. Não é um time que foi criado por uma família, então a família vai comandar aquele time para sempre. O empresário que tem algum negócio, o microempresário, então ele fundou aquele time, é divertido, é legal, e, enfim, conduz o time. Aí contrata ali no máximo um treinador, quando contrata, né, um profissional, mas aí o cara tem que fazer tudo. O cara vai carregar água, o cara vai treinar o time, o cara vai fazer a preparação do goleiro, enfim. Então, assim, na nossa região, no meu entendimento, está muito aquém ainda. Não temos equipes, nem, no meu entendimento, semiprofissionais. Então, a diferença é grande, assim, absurda no meu ver. Se a gente for comparar com equipes
né, que jogam já uma competição. Campeonato Paranaense, Campeonato Catarinense, a gente já vê que tem as séries, né, 3 divisões, 2 divisões, o gauchão. Então, eu estou dando como parâmetro esses locais, né? Então, nesse sentido, acredito que a gente ainda precisa melhorar muito. O Vanildo, ele elogiou aqui mesmo, ele esteve aqui com a gente, ele elogiou o futsal do Norte e do Nordeste, e teve um outro, o Wilson Saboia, elogiou bastante o futsal aí do Norte e do Nordeste também, e as atletas em si, ele elogiou as características das atletas em si do Norte e do Nordeste. Uhum. Eu acredito que, em relação ao feminino, a gente tem algumas atletas boas, mas ao masculino, eu acho que a gente ainda fica bem aquém. Existe muita cultura dos extras, e aqui, como as equipes não dão condição para esses atletas jogarem somente pelas equipes, eles vão fazer extra, né? E as meninas, eu também acredito que temos algumas que são bem talentosas. Inclusive, nós temos uma amazonense, temos amazonenses na Espanha, tivemos amazonenses que jogaram em Santa Catarina, em São Paulo, temos a Sâmia, que hoje joga futebol no Ferroviária, né? Nesse sentido, se a gente for falar de homens e mulheres dentro da modalidade, com certeza, acredito que as mulheres têm tido mais destaque do que os homens aqui da nossa região, no caso. Bacana. Tem perguntas aqui do público, né, o Gui? A treinadora... Tem sim, vou soltar na tela aí. A treinadora Kátia Garcia Luz perguntou se você já passou por algum tipo de preconceito por ser mulher. Kátia, a gente... Assim, eu não posso dizer que isso não existe, porque existe, mas eu nunca dei muito ouvidos. E eu acredito também que nem tudo é preconceito, e eu sempre falo isso. Nem tudo é preconceito. Eu não sou o tipo de pessoa que vai pegar e levantar certas bandeiras. Tenho um pensamento muito semelhante a algumas mulheres que eu já fiz live, enfim. Eu digo que a competência é a sua principal arma, né, digamos assim. O conhecimento vai ser a sua principal arma. E nem tudo é preconceito. É claro que, às vezes, as mulheres, elas são questionadas na entrada. Então, se te olha, se tu vai treinar uma equipe, será que sabe? Né? Não é tão explícito isso, mas quando a gente percebe que o homem, ele não é questionado na entrada, ele é questionado durante o processo. Se vê que o trabalho dele não é bom, aí ele é questionado, mas antes não, na mulher já fica uma dúvida inicial, né? E aí, quando eu digo que nem tudo é preconceito, e eu sempre falo sobre isso, é que um aluno meu, por exemplo, ele disse uma vez, quem vai me dar aula de futsal é uma mulher, né? Então, a criança de 8 anos, 9 anos, e eu não posso dizer que aquilo era preconceito, era falta de naturalização. E, inclusive, foi uma das coisas que eu comentei na CBF Academy, né? Que o grande desafio é naturalizar a prática da modalidade. Então, para ele não era comum. Ele nunca tinha tido uma mulher que desse aula de futsal para ele, ou ele nunca conseguiu ver na TV ou em qualquer lugar uma mulher que trabalhasse com futsal. Então, para ele, era diferente. Então, ele se sentiu espantado. E, da mesma coisa, um colega onde eu compro acessório para celular, aí ele falou, mas eles te obedecem? Na época eu estava treinando um time masculino adulto, né? Eles te obedecem? Né? Tipo assim, eles te ouvem? Né? Que é estranho também para ele ter uma mulher naquele momento treinando uma equipe masculina. E confesso para vocês assim, que na relação com os atletas, para aquela questão, assim, aquela dúvida, será que vão abraçar? Às vezes, eu não sei necessariamente se é pelo fato de ser mulher, mas o fato de alguns serem atletas mais experientes, medalhões, se aquilo só aconteceu comigo ou se acontece com os treinadores, então não tenho como ter essa métrica, mas de maneira explícita, nunca me ocorreu, assim, essa questão de questionarem. E eu sempre digo que é melhor
a melhor resposta que você vai dar é estudando, se capacitando, para que você se sinta segura fazendo aquilo que você tem que fazer, que é treinar a equipe, né? E eu já assumo, não sei se é por personalidade em si, mas eu não deixo me intimidar. E eu sempre procurei saber muito bem o que eu estava fazendo, para qualquer momento que alguém for questionar, eu fundamentar aquilo muito bem. Mas entendo também que nem todas as mulheres vão se sentir confortáveis nesse espaço. Muitas mulheres se sentem mais seguras treinando mulheres do que treinando homens. Você, sendo mulher, treinando homens, é você sair um pouco da zona de conforto. Um pouco não, bastante. Você sair da zona de conforto, né? É desafiador. Porque é tão difícil para eles quanto para a gente, porque não é naturalizado. A partir do momento que a gente começar a ver mais mulheres trabalhando com equipes masculinas, mais mulheres inseridas na modalidade, aí daqui mais uns anos, não sei quantos, mas vai ser normal, não vai ter mais esse tipo de situação. Eu imagino e torço para que isso aconteça. Eu vou mandar minha pergunta, que encaixa um pouco nisso, só que antes disso eu queria mandar um abraço para o Bruno Massa. Ele está falando que você é grande referência e que é fã de você. Vocês demitiram o cara, ele disse assim, me demitiram. Isso é trairagem dele, viu? Está demitido, ele está trabalhando. Ô, Vitor, deixa eu mandar um abraço para a treinadora Kátia, que ela trabalha comigo, né, desde 95, trabalhando com futebol. Olha que legal. Aí. Então ela é bem reconhecida aqui no Grande ABC aqui. Todo mundo conhece ela como a treinadora Garcia. Um abração para você, professor. Abraço, Kátia. Então eu vou até mandar minha pergunta que tem a ver com o tema. A gente estava até conversando aqui em extras aqui. Eu comentei da pergunta aqui, mas a minha pergunta é, na sua opinião, por que não se forma tantas treinadoras mulheres de futsal? Hoje em dia a gente tem mais no cenário. Você, a Cris no Taboão, a Fernanda Grande lá no Palmeiras, mas é uma pergunta interessante até, tipo, por que não se forma tantas treinadoras mulheres, na sua opinião? Então, primeira coisa, porque primeiro que é uma construção social, né? Se a gente for estudar a história do futebol feminino, por exemplo, as primeiras mulheres que começaram a praticar futebol eram mulheres da periferia, eram mulheres de uma classe socioeconômica de média para baixo, então isso está na história. Aí a gente vai fazer uma analogia com isso aí, um esporte que foi proibido a prática. Então, durante muito tempo não se podia praticar. E diziam que isso fazia, que a modalidade, enfim, ia fazer mal à saúde da mulher. E também diziam que deixava as mulheres com os traços masculinos. Né? Então, tudo isso é uma cultura que foi aí desenvolvida na nossa sociedade. E claro que, assim, eu sempre digo, o primeiro presente para o menino é uma bola, para a menina é uma boneca. Sempre a mulher é vista como frágil, a mulher a sensível, sutileza, tudo que é mais doce, vamos supor, que remetem sempre à mulher, né? Então, o esporte ele foi masculinizado, né? Disseram que o futebol era para homens, e a sociedade acabou acreditando nisso. Com isso, a gente não teve tantas mulheres praticando, uma família. Hoje, até a gente vê uma diferença, mas uma família, consequentemente, se fosse para matricular no futebol, ou no futsal, ou no balé, ou na natação, ia para o balé ou natação. O futsal ou o futebol seria a última opção, né, fruto dessa construção cultural. E também existe a questão da falta de representatividade. Se eu não vejo outras mulheres atuando na área, é como se fosse um efeito dominó. Se eu não tenho ninguém, se eu não vejo uma referência, se eu não tenho ninguém para modelar, precisaria de muita coragem para entrar na área.
dessa maneira. Mas ainda bem que mais mulheres estão entrando, e eu acho bem legal, porque às vezes as pessoas mandam mensagem no direct dizendo que, bom, eu não estou aqui para inspirar ninguém, é um ponto, né? Nem para ser modelo para ninguém. As pessoas precisam encontrar seus caminhos, mas eu fico feliz, de alguma maneira, mesmo que indireta, de encorajar essas pessoas, mas não necessariamente a responsabilidade de inspirar e ser modelo, mas de encorajamento. Isso eu acho bem, bem legal, é pertinente. Porque se eu vejo uma mulher ocupando um espaço que a sociedade diz que não é para uma mulher, eu vou pensar também, eu também posso. E isso se torna interessante, né? Então, todo esse processo histórico, essa falta de mulheres na formação, na minha turma de pós-graduação eram 19 pessoas, eu era a única mulher da turma. Né? Mas eu também, aí é o que eu digo, também nunca me deixei me intimidar pela situação. Outra pessoa poderia se intimidar, mas vendo outra mulher, ela já se sente mais segura em querer seguir esse caminho. Outro ponto, muitos gestores, e isso eu já vi alguns depoimentos, né, acabam não escolhendo mulheres, né, para determinadas funções. E eu lembro bem, esse é um exemplo, não que eu acho que ele foi preconceituoso com a coisa do tipo. Antes de me colocar para assumir uma equipe masculina, o presidente do clube perguntou: você acha que você dá conta? Tipo assim, acha que tu consegue trabalhar com uma equipe masculina? Ele não disse nenhum. A primeira questão dele não foi assim: tô te convidando para treinar a equipe masculina. A pergunta foi: tu acha que tu consegue treinar uma equipe masculina? Aí para você ver como a questão assim, colocar um pouco, não sei se é colocar em xeque exatamente ou para saber se eu me sentiria confortável, mas ele fez uma pergunta, ele não disse aqui, eu quero que tu treine a equipe masculina, você quer? São perguntas diferentes. Uhum. Será que tu dá conta? É outra. Então, faltam também pessoas que deem mais espaços para as mulheres atuarem. Né? É até interessante, não sei se vocês viram a matéria que tem a gerente de futebol do Bayern, né? Tem uma mulher no Bayern, gerente de futebol, gerente da equipe lá. E ela foi atleta de futebol do clube. E depois de um tempo ela se aposentou e voltou, e hoje é gerente da equipe. Né? E, assim, ainda são poucas as mulheres. Então, também as mulheres nós precisamos nos capacitar, ter muito conhecimento para quando essas oportunidades chegarem, a gente dar conta do recado. Inclusive, uma pergunta que me fazem assim: tem mulher que trabalha contigo na tua escolinha? Não tem. Não tem. Por que não tem? Olha, currículo, quando eu abro vaga, ninguém me manda. E outro ponto, não tem problema nenhum de uma mulher vir trabalhar comigo, óbvio, mas ela também vai precisar me mostrar que ela vai suportar as dúvidas pelas quais ela vai passar, os questionamentos pelos quais ela vai passar. Mas é óbvio que elas, percebendo que está preparada, vou conseguir matar essa bola no peito e seguir o jogo, tranquilo. Bacana. Gui, bora lá? Isso da seleção aí, tipo, da mulher no futebol, até no futebol de campo, né, é diferente, né, porque na seleção brasileira, desde 95, a gente só teve a Emily, né, foi a treinadora, acho que durou um ano, se não me engano, e agora a Pia comandando, né, é difícil também ter a mulher lá no futebol, não sei porquê, né. Eu acho que todos esses aspectos aí são importantes, mas tá avançando devagarinho, mas tá avançando. Agora tem a questão da equidade, né, no pagamento das diárias para os atletas, isso é muito legal. Isso é um avanço muito grande. E tem muitas outras questões que a gente precisa trabalhar. Por exemplo, na equipe que a gente está trabalhando agora, está desenvolvendo alguns trabalhos extra-quadra.
A gente tem um psicólogo esportivo na equipe, e por exemplo, a gente vai fazer um encontro semana que vem para trabalhar a imagem da atleta, né? E aí ensinar um pouco de como que elas devem usar essa imagem. Devem usar essa imagem no sentido de promover a modalidade e de se promoverem também. Olha aqui. Trabalhar na pessoa, rapaz. O projeto da Já vai chegar o currículo da Kátia lá, ó. Não vai me largar, não. Fica aqui comigo. Tá querendo abandonar o Lucas. Não, não vai, não. Aí, Pode terminar. Pode e aí, até me perdi agora. Assim, a gente está fazendo um trabalho extra-quadra, trabalhar a imagem da atleta, para promover a modalidade, para promover o clube, os patrocinadores do clube. Então, a gente precisa também de um braço, no meu entendimento, um braço educacional, um braço de orientação dentro das equipes. Eu ainda acredito que a gente precisa utilizar a modalidade, o esporte, enquanto uma ferramenta de desenvolvimento da própria modalidade e das pessoas que estão dentro das equipes. A gente pensa muito em competir, ganhar, e o legado que a gente deixa acaba sendo muito pequeno, ou nada. Tem alguns comentários. Que a própria mulher... Não entendi. Sem conflito, estou falando ao mesmo tempo. Quando fazemos o que gostamos, temos muitas barreiras para atrapalhar. Nunca devemos acreditar no nosso potencial e sonhos. Muita sorte para todos. E aí, você falou na tua aposta que era você a única mulher. Essa era uma das duas mulheres que estavam com nós na pós lá, a Aline. Exatamente. Que está parabenizando você. Fica feliz por ver a mulher no futebol e no futsal, principalmente na comissão. Legal. Obrigada, Aline. Aline Padilha. Boa. O Gui? O Lucas? Só uma... Pode mandar agora. Eu acredito que as mulheres ainda também faltam para as mulheres ter esse estudo, ter mais... Não só como é que eu posso falar? Como é que fala? Calma, jovem, calma. Deixa eu pensar, peraí. Tá bom. Peraí, que eu vou lembrar a palavra certa aqui. Você tem uma oportunidade. Não só ter a oportunidade, as meninas deveriam estudar mais também. Olha... Não só a oportunidade. Eu vejo isso como... O esporte hoje é uma forma muito somente... As pessoas veem de ascensão financeira. Enquanto a gente só enxergar o esporte como uma forma de ascensão financeira, isso vai ser um problema. Né? E aí perpassa uma questão muito grande, que até as pessoas ficam assim... Eu penso que em todo lugar que a gente tiver, a gente tem que contribuir para o desenvolvimento das pessoas, e isso é da educação, da participação a alto nível. E às vezes, eu vou dar exemplo até mesmo no futebol, às vezes o cara ganhou muito dinheiro, o cara foi um super atleta, mas tem muita dificuldade no pós-carreira. Às vezes é um atleta de futsal, não vamos sair da nossa realidade. O cara ganhou dinheiro enquanto atleta, ganhou que a maioria das pessoas não ganha, mas quando acaba a carreira, ele não teve nenhum plano. Ele não fez um planejamento pós-carreira, um plano de aposentadoria. E aí eu vejo essa questão não só no feminino, mas também no masculino. No meu entendimento, os clubes, as equipes, poderiam fazer um pouco mais. Eu acho que para eles não custaria tanto assim. Uma orientação de carreira, uma orientação pós-carreira, educação financeira, mercado pós-vida de atleta. Então, existem algumas questões que são pontuais que eu acredito que, de repente, as equipes poderiam contribuir. E, no caso, quando a gente fala do feminino, por exemplo, já tive colegas que tiveram oportunidade de estudar, fazer um curso superior através do esporte, mas que não concluíram uma graduação. Por que não concluíram?
Bom, não sei, talvez dentro de casa não tinha um referencial que dissesse que era importante se graduar, talvez não fosse o interesse daquela pessoa, mas enfim. Mas a pessoa tem que pensar que existe um pós-carreira, e eu vejo isso uma questão não só particular do feminino. A grande questão é que o feminino recebe menos dinheiro que o masculino, né? Então, acaba que, se as meninas não aproveitarem essas oportunidades que tem, que muitas vezes ainda são escassas, acabam sentindo mais lá na frente. Uhum. Então, mas eu acredito muito na construção de atletas mais críticos, isso, homens e mulheres, de modo que possam, por exemplo, a Associação de Atletas é um movimento de atletas, e de atletas mais conscientes. Se nós não tivéssemos atletas mais conscientes, essa associação não teria surgido. São pessoas que talvez, vou me aposentar, e agora? Quem vai brigar pelos meus direitos, enfim. Então, acredito que a educação, a orientação, você mostrar para as pessoas que existem outros caminhos que podem ser conduzidos paralelo ao esporte e que podem ser aproveitados pós-carreira, é muito importante. Às vezes as pessoas não têm estrutura familiar, às vezes as pessoas vêm de uma família totalmente fragilizada, às vezes as pessoas colocam uma responsabilidade muito grande numa criança porque ela tem um talento e é um potencial esportivo. Então, tem vários aspectos que poderiam ser repensados e que, no meu entendimento, os clubes poderiam contribuir. Não que seja obrigação, porque não é, mas que seria interessante contribuir. Você tem um projeto de futsal aí, né? Eu queria saber assim, de você, qual a semelhança, a principal semelhança e a principal diferença que você nota nas meninas na base e os meninos. E ter a Amandinha como a principal jogadora de futsal do mundo, você acha que pode fazer as meninas se interessar mais pelo esporte, mais pela modalidade de futsal? Tá. A diferença que eu enxergo principal as meninas começam mais tardiamente a prática sistemática da modalidade. E aí nós temos duas realidades distintas, né? As meninas que estão no alto nível seleção, por exemplo, elas iniciam a prática informal como os meninos. Ou iniciaram, né? Na rua, na escola, enfim. Até porque a rua está mais... Mas vamos pensar em pedagogia da rua, independente de onde seja, de fato, o espaço. Na pedagogia da rua. E aí nós temos aquelas meninas que não tiveram contato ou tiveram um contato tardio com a modalidade e a prática sistemática começa tardiamente. Então, a gente perde aquele tempo de desenvolvimento do ápice da coordenação motora, que é até a puberdade, tirando o crescimento, né? E aí a gente passa a ter dificuldades no desenvolvimento desses aspectos, por exemplo, técnicos, né? Enquanto que os meninos, não, é mais comum que eles comecem mais cedo, é mais comum que eles tenham a prática sistemática mais cedo também, inclusive entrem na especialização precoce também com mais frequência. Então, assim, quando a gente fala em massificação, as meninas, a grande questão é que começam tardiamente. Então, a gente perde um momento importante de desenvolvimento motor. Enquanto que os meninos, não. Né? Então, estou falando de termos gerais, né? Não estou falando de meninas que são do alto nível. Aquelas que são do alto nível, e isso tem estudos, tem pesquisas sobre isso, elas começam da mesma forma que os meninos. E as histórias se repetem, só vão mudando os anos, né? Eu jogava na rua com os meus familiares, o irmão quase sempre apontado como aquele que jogava junto, os primos, enfim, tudo isso. Então, eu vejo dois perfis de público, né, nesse processo de iniciação. As meninas que gostam da modalidade, mas iniciaram tardiamente e não são atletas, digamos assim, e eu tenho as de alto nível que iniciam da mesma forma que os meninos iniciam. Né? E outra pergunta que sempre me fazem, meninos e meninas podem jogar juntos? Eu não tenho nenhuma oposição até 11 anos, 12 anos, que é quando eles têm um nível de força muito semelhante, ainda não tem o estilo do crescimento, puberdade, e acredito eu que
que até é bem interessante em termos de experiências motoras, vivências motoras, né? Isso é bem legal. Então, essa é a diferença que a gente encontra, diferença motora, principalmente quando a gente está falando de praticantes de futsal, não estou nem falando de alto nível. Eu entendo que existem 2 tipos de público, né? Então, as respostas motoras das meninas acabam demorando mais para acontecer de maneira efetiva. E a outra pergunta foi sobre o que mesmo? Sobre ter a Mandinha, né, como a melhor jogadora do mundo, se faz a procura aumentar, né? Procura das meninas pelo esporte. Então, com o posicionamento de mídia que a Amandinha tem buscado e tem exercido, eu acredito que sim. Ela passa a ser uma referência para as meninas têm quem se modelar, mas porque ela entendeu o quanto que isso poderia ser importante para uma próxima geração. Porque nós já tivemos outras atletas, né? Melhores do mundo também. E a Amandinha, ela entendeu essa necessidade de uso das mídias, ela entendeu essa necessidade de visibilidade. E, assim, se eu vejo uma mulher em um lugar fazendo algo, se eu nunca pensei em estar ali, de repente pode me despertar o interesse de estar ali. E acaba sendo ídolo, né? Assim como o Falcão é um ídolo e vai continuar sendo durante muito tempo, mesmo tendo parado de jogar. Assim como o Neymar é um ídolo para muitas crianças e para jovens também, né? E da maneira que ela tem se posicionado, sim, porque eu acredito que ela tem abraçado a ideia de desenvolver a modalidade. O Lucas, tem um comentário aqui do Fernando Herrera, eu vou passar para você ficar lendo aí. Bora lá. Uma observação. Ele tá falando uma observação. Ele tá falando que as mulheres e os gays e negros eram muito preconceituosos antigamente. E agora tá melhorando essa classe, né? Vamos falar assim. Então tem bastante coisas aí que tá melhorando. Tem sendo introduzido os meios aí. Obrigado pela participação, Fernando. De você falar aí que até os 12 anos são iguais, né? O masculino e o feminino, né? Eu tinha uma atleta aqui até os 14 anos, que ela era a melhor jogadora que eu tinha aqui, cara. E comparar a força do chute que ela tinha, pô, ela deixava a molecada no chinelo, cara. E eu tinha bons atletas, né? Aí a gente até brincava, eu e ela, assim, né, jogando, de acertar o travessão, que acertava mais forte, né? Pô, ela acertava mais. Ela chutava forte e batia bem na bola. Tanto que a molecada saia da frente quando ela chutava. Legal. Acontece. Também tem alguns aí. Professor, estamos chegando no final aqui, mas antes de acabar, a gente tem uns quadros aqui, típicos do programa aqui, que deixam nossos convidados meio que de cabelo em pé, mas eu acho que é a parte mais fácil agora. O primeiro quadro aí é categoria, onde nossos convidados escalam para ele os 5 melhores jogadores de cada posição, da atualidade e o treinador. Você escala a seleção brasileira hoje. Cara, é difícil. Isso aí tem que deixar para o Marquinhos mesmo. Quer arriscar a feminina e a masculina? Quiser fazer as duas, mande bala. Não chega a ser ousada assim, não, mas eu acho que eu vou colocar. Cara, eu gosto. Vamos começar por goleiro, né? O goleiro eu gosto muito do. Eu gosto muito do Guita, né? Então, é uma opção que eu colocaria ali, mas eu não sou Marquinhos, então deixo isso para aí. Para mim, o pivô é o Pito. Eu gosto muito do Pito. Vou colocar aqui de ala o Gadeia. O fixo é o Rodrigo, o Hard.
né? E mais um ala. Daí eu não arrisco, não. Vocês querem colocar um aí nessa seleção? Diego do Barcelona? Pode ser. Pode ser. Acho que todo jogador da Europa, né, devia estar na seleção também. Coisa difícil, mas eu... Oi? Treinador da seleção? Treinador? Ah! Cara, isso me compromete muito quando fala assim. Eu acho que tudo que ele... não só aspectos dentro de quadra, mas extra-quadra, e eu acho que eu sempre digo para as pessoas, a gente precisa carregar os fardos que a gente assume, né? E eu acho que ele tem assumido muito bem essa função, não só dentro das 4 linhas, mas também fora dessas 4 linhas. Acho que a gente teve excelentes treinadores, mas, no meu entendimento, que não fizeram tanto quanto ele está fazendo nos 2 aspectos. Bacana, bacana. Então é isso. Agora o segundo quadro eu vou passar para o Gui. Bora, Gui. Esse quadro se chama As Rapidinhas do Futático. São algumas perguntas que eu vou fazer para você. E você responde numa frase, numa palavra, aí fica a seu critério, beleza? Bem o programa da Xuxa esse aí, tá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos. Defina Ronélia Viana. Putz. Persistência. Um ídolo no esporte, em geral, não precisa ser no futebol. Graças a Deus. Ayrton Senna. Ter uma atleta boa de cabeça e burra ou ruim e inteligente? Ruim e inteligente. Mata-mata ou pontos corridos? Se eu estiver jogando, pontos corridos. Se eu não estiver jogando, mata-mata. Começa na torcida. A melhor jogadora brasileira hoje? Pô, não tem nem o que dizer, né? A Amandinha tá... Putz. Melhor treinadora? Cara, aí é responsa, hein? Melhor treinadora. Treinadora. Para mim, a Fernanda Grande. Falcão ou Manuel Tobias? Cara, Falcão, né? Não tem, acho que por tudo, não só pela... Aí, de novo, para mim eu considero vários pontos, não só o quadra, mas o extra-quadra. O que o Falcão contribuiu para a visibilidade da modalidade é um absurdo, né? O cara além de ser o gênio da bola ali, enfim, Falcão. Boa. Ganhar um título com o seu clube ou ser vice com a seleção? Puta, velho. É melhor ser vice com a seleção que representar a tua nação. Eu não consigo nem imaginar o quanto deve ser significativo, representativo na carreira de alguém. Sim. Uma inspiração para a profissão? E também isso é muito difícil. É muito difícil. Porque, vou falar assim, minha primeira paixão na profissão foi o Wilton. O Wilton foi a pessoa que, na minha graduação, assim, era o que eu consumia de futsal. E depois do tempo a gente vai amadurecendo, a gente conhece outras pessoas também que são excelentes. Então é difícil a gente pegar e dizer assim, mas minha primeira paixão foi o Wilton, mas assim, eu diria que a pessoa que mais contribuiu e fez com que eu me sentisse mais acolhida na modalidade é um profissional daqui, que é o Tarcísio Anchieta, que trabalhava com futsal, e ele foi a primeira pessoa que disse assim para mim, e acho bem legal isso aqui, não sei se a Kátia está por aí, se tem mais mulheres aí, mas ele disse assim, Ronélia, não aceita que te
rotulem como a Ronélia do futsal feminino. Ele me disse isso, tem mais de 10 anos ele me disse isso. Não deixe que te rotulem, porque você é a Ronélia do futsal. Você é uma profissional do futsal. E não importa se você está no feminino ou se você está no masculino. Boa. O melhor atleta que você já trabalhou? O melhor ou a melhor, né? O melhor atleta, vou falar de 2. Um atleta e uma atleta. O melhor atleta foi o Mário Rubson. Inclusive, fiz uma live com ele. Ele jogou na base do Goiás, no futsal. Ele voltou para Manaus, teve lesões, enfim, joga muito bem. E a melhor atleta que eu já trabalhei até o momento. Deixa eu pensar. Não sei, sabe? Acho que eu vou eleger alguém da equipe de agora, porque, né? Mas melhor não falar, né? Que depois eu posso me arrepender também. Melhor eu pular essa parte. Quando acabar a temporada, eu aviso vocês. Quem foi? Boa. Marcação, pressão ou por zona? Pressão. Desculpa. Após a Amandinha, a próxima brasileira a ser melhor do mundo será? Cara, eu não sei. O pessoal do Sub-20 vem muito forte, assim, mas com as características da Amandinha ou características da Vanessa, né, que foi antes da Amanda, eu ainda não consigo definir para vocês, assim. Base ou profissional? Eu gostaria de ter uma experiência no profissional, mas, assim, profissional que eu falo com condições reais de fazer um trabalho, não semi-profissional ou amador. Então, eu vou colocar profissional no sentido de onde eu gostaria de ter uma oportunidade, não onde eu estou agora. Mas se tiver que escolher, ou um ou outro, acho que o trabalho na base ele é sensacional, mas estou pensando na visão de onde eu gostaria de ter uma experiência. E para fechar, com dinheiro em caixa, eu contrataria para o meu time? Olha, com dinheiro em caixa, dependendo do valor, eu diluiria esse valor e contrataria mais quantidade de atletas do que só uma pessoa. Mas se com dinheiro em caixa, eu contrataria... Cara, eu contrataria a Amandinha, né? Assim. Mas se o que ela ganha eu vou diluir, eu contrataria outras mais baratas e faria um time mais forte. Pronto, agora acabou as torturas. Um pouco, os problemas, né? Mas teria vontade de treinar alguma equipe na Liga Nacional? Eu não... Isso é ilusório, né? Tipo assim, isso é bem ilusório. Acho que tem toda uma trajetória para você passar por ali, mas quando eu falo assim, profissional, acho que ter uma experiência, para mim é realidade aqui, ter uma experiência, uma série prata de catarinense, uma série prata de gauchão, pensando nesses níveis, né? Agora, a Liga Nacional, não vou nem imaginar isso, porque eu acho que seria, para mim, eu perder tempo, eu não chego lá. Né? Mas quem sabe, né? Uma outra experiência que tivesse acima da que eu tive aqui, né? Porque aqui foi série ouro, uma experiência que tivesse acima dessa aqui seria bem interessante, até, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir fazer bem? Acho que você precisa se desafiar, muitas vezes. Bacana. Então vamos chegando nas considerações finais aí, ó. Lucas? Bora lá. Queria agradecer a Ronélia, agradecer a todo mundo que está aí participando da live aí. E obrigado por tudo aí. E boa sorte na carreira. Tomara que você consiga, sim, estar na Liga Nacional, que a gente vai estar torcendo por isso. E obrigado. E até mais.
O Lucas é meio tímido, né? Gui? Treinadora, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do conhecimento com a gente aqui. Acredito que a galera de casa aí gostou bastante. Desejo muito sucesso aí na carreira, né? Principalmente, não sei se já voltou aí às atividades. E o que precisar da gente aqui, as portas do canal estão abertas. Eu espero todo mundo falar, eu posso falar, a pessoa já está saindo. Eu vou. Pode falar, só vou falar um comentário aqui da Aline. Todas as mulheres que entram no futebol futsal, independente da função, já estão de parabéns pela garra e coragem, com certeza. Queria agradecer a você, Ronelli, por ter aceitado nosso convite. As portas do canal sempre vão estar abertas para você. Sucesso na carreira, sucesso na vida. E eu vou passar a bola para você, passar suas redes sociais, onde se encontra, onde vê o seu trabalho. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer muito o convite, foi bem legal. Foi uma live diferente do que habitualmente eu faço com a galera. E, bom, quem tiver gostado, se tiver acrescentado 1% na vida de vocês, para mim já é satisfatório. Podem me seguir nas redes sociais, já colocaram aqui embaixo. Siga a treinadora Ronélia no Instagram. Se quiser conversar comigo, é só me chamar no direct. Eu sempre respondo à medida do que posso, não vai ser instantaneamente, mas respondo. E estamos aqui para compartilhar, estamos aqui para trocar conhecimento. E, enfim, fico à disposição de vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Obrigado. Então é isso, galera. Sigam a professora lá no Instagram. Sigam o Tático _ 10. Curtam o Facebook. Inscrevam-se no canal. Ativem a famosa sineta, que em breve esse vídeo estará também no YouTube. Então, galera, até a próxima. Obrigado.